Você já sentiu que estava preso em um ciclo que parecia impossível de quebrar? Como se, por mais que você quisesse algo novo, algo diferente, algo melhor, você simplesmente não conseguisse sair do lugar? Pois é, eu sei exatamente como é isso. A mudança assusta, ela dói, ela nos tira da zona de conforto e nos coloca frente a frente com nossos medos, nossas inseguranças e, muitas vezes, com as partes de nós mesmos que preferimos esconder. Mas sabe o que é mais incrível? É que, apesar de tudo isso, mudar vale a pena. Hoje, eu quero te convidar para uma jornada. Uma jornada que vai te mostrar que a transformação que você tanto deseja para a sua vida começa dentro de você. Não é sobre mudar o que está ao seu redor, mas sobre transformar a sua mente, o seu coração, o seu jeito de enxergar o mundo. Vamos falar sobre como 2025 pode ser o ano mais incrível da sua vida. Mas, para isso, você precisa estar disposto a mudar. E olha, eu já vou te avisando, não vai ser fácil, mas eu prometo que vai valer a pena. Então, fica comigo até o final, porque o que eu vou compartilhar aqui pode ser exatamente o que você precisa para dar o próximo passo. Vamos juntos? Bem-vindo ao canal Bíblia e seus Mistérios, um espaço onde a palavra de Deus ganha vida e inspira o seu dia. Aqui, exploramos os mistérios sagrados das Escrituras e compartilhamos mensagens diárias de fé, amor e esperança. Que cada vídeo seja um sopro de paz para a sua alma, uma luz para o seu caminho e um lembrete do cuidado de Deus em sua vida. Prepare-se para se conectar com o divino e descobrir a força que só a palavra pode trazer. Inscreva-se e permita que a inspiração diária transforme o seu coração. A mudança verdadeira não começa do lado de fora. Não é sobre trocar de emprego, mudar de cidade ou começar um novo relacionamento. Essas coisas podem até trazer uma sensação momentânea de novidade, mas, se o seu interior continuar o mesmo, logo você vai perceber que os mesmos problemas, as mesmas frustrações e os mesmos padrões vão aparecer de novo, porque a verdadeira transformação começa dentro de nós. Pensa comigo, quantas vezes você já tentou mudar algo na sua vida, mas acabou voltando para o mesmo ponto de partida? Talvez você tenha decidido começar uma dieta, mas, depois de algumas semanas, voltou aos velhos hábitos. Ou talvez você tenha prometido que ia ser mais paciente, mas, na primeira situação difícil, perdeu a cabeça de novo. Isso acontece porque, antes de qualquer mudança externa, a nossa mente precisa ser transformada. Eu gosto de usar o exemplo de uma cirurgia bariátrica. Você sabia que, antes de fazer esse tipo de procedimento, as pessoas precisam passar por acompanhamento psicológico? Isso porque, se a mente não estiver preparada para lidar com as mudanças no corpo, os resultados não vão durar. A pessoa pode até perder peso no começo, mas, se ela continuar com os mesmos padrões mentais e emocionais, é provável que volte a engordar. A mudança externa só funciona quando é acompanhada de uma transformação interna. E isso vale para qualquer área da sua vida. Se você quer ter um relacionamento melhor, precisa começar mudando a forma como você enxerga e trata as pessoas. Se você quer ter mais sucesso profissional, precisa transformar sua mentalidade em relação ao trabalho e ao dinheiro. Se você quer ter uma vida mais saudável, precisa mudar a forma como você pensa sobre alimentação, exercício e autocuidado. A mudança interna é o alicerce de tudo. Sem ela, qualquer tentativa de transformação externa vai ser como construir uma casa na areia. Pode até parecer bonita no começo, mas não vai resistir às tempestades. Por isso, antes de tentar mudar o que está ao seu redor, olhe para dentro. Pergunte a si mesmo: o que dentro de mim precisa mudar para que eu possa viver a vida que eu desejo? E aqui vai uma dica importante. A mudança interna não acontece de uma hora para outra. É um processo, um passo de cada vez. E muitas vezes é um processo doloroso, porque mudar significa abandonar velhos hábitos, velhas crenças e, às vezes, até velhas versões de nós mesmos.
Mas, como eu disse lá no começo, vale a pena. Agora, vamos falar sobre como você pode começar a se preparar para viver um ano verdadeiramente transformador em 2025. Agora que entendemos que a verdadeira mudança começa dentro de nós, é hora de falar sobre como podemos nos preparar para viver algo novo em 2025. E para isso, precisamos começar mudando a forma como pensamos e agimos. Afinal, não dá para esperar resultados diferentes se continuarmos fazendo as mesmas coisas, certo? Pensa comigo. Quantas vezes você começou um ano cheio de expectativas, cheio de planos, mas, no final, percebeu que nada realmente mudou? Isso acontece porque o simples fato de virar o calendário não transforma a nossa vida. O que transforma a nossa vida são as nossas escolhas, as nossas posturas, a nossa mentalidade. E, se você quer que 2025 seja diferente, você precisa começar mudando a forma como você encara as coisas. E aqui entra um ponto muito importante: a renovação da mente. A Bíblia nos ensina, em Romanos 12:2, que não devemos nos conformar com este mundo, mas precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Sabe o que isso significa? Significa que, para viver algo novo, precisamos abandonar os padrões antigos. Precisamos deixar para trás as velhas formas de pensar, os velhos hábitos, as velhas desculpas. Por exemplo, se em 2024 você teve dificuldades em alcançar seus objetivos porque procrastinou, porque se deixou levar pelo desânimo ou porque ficou preso em crenças limitantes, é hora de mudar isso. É hora de olhar para essas situações e perguntar: o que eu posso fazer diferente? Como eu posso pensar de forma diferente? E não se trata apenas de mudar o que você faz, mas de mudar o porquê e o como você faz. Porque muitas vezes o que nos impede de avançar não são as circunstâncias externas, mas a forma como nós reagimos a elas. Se você quer ter um ano diferente, precisa começar a enxergar as coisas de uma nova maneira. Precisa renovar a sua mente. E sabe qual é a boa notícia? Você não precisa fazer isso sozinho. Deus está ao seu lado, pronto para te ajudar nessa jornada. Ele quer renovar a sua mente, transformar o seu coração, te dar uma nova perspectiva. Mas, para isso, você precisa estar disposto a abrir mão das velhas formas de pensar. Precisa estar disposto a deixar Deus trabalhar em você. Então, aqui vai um desafio para você. Antes de começar a fazer planos para 2025, tire um tempo para refletir sobre o que precisa mudar na sua mente e nas suas posturas. Pergunte a si mesmo: quais são os hábitos e pensamentos que eu preciso deixar para trás? Quais são as novas atitudes que eu preciso adotar? E, acima de tudo, peça a Deus para te ajudar nesse processo, porque com Ele, você pode ir muito mais longe do que jamais imaginou. Agora, vamos falar sobre algo que é essencial para quem deseja viver uma transformação verdadeira: ser diferente do mundo. Agora que você já começou a refletir sobre a importância de renovar a sua mente e ajustar suas posturas, é hora de falar sobre algo que, para muitos, é um grande desafio: ser diferente do mundo. E olha, eu sei que isso não é fácil. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos pressiona a nos encaixar, a seguir padrões, a fazer o que todo mundo está fazendo. Mas, se você quer viver uma transformação verdadeira, precisa estar disposto a ir contra a corrente. Ser diferente do mundo significa não se conformar com o que é considerado normal. Significa não aceitar os padrões que a sociedade tenta impor, mas, em vez disso, viver de acordo com os princípios de Deus. E isso, muitas vezes, pode fazer com que você pareça estranho aos olhos das outras pessoas. Pode fazer com que você seja questionado, criticado ou até mesmo ridicularizado. Mas sabe de uma coisa? Vale a pena. Jesus nos chamou para sermos luz e sal na terra. E o que isso significa? Significa que fomos chamados para fazer a diferença, para trazer sabor, para iluminar os lugares escuros. Mas, para isso, precisamos ser diferentes.
Não dá para iluminar se estamos apagados. Não dá para trazer sabor se estamos sem tempero. E, definitivamente, não dá para fazer a diferença se estamos apenas seguindo a multidão. Pensa comigo. Quantas vezes você já se sentiu pressionado a fazer algo só porque todo mundo está fazendo? Talvez seja beber em uma festa, falar mal de alguém, ou até mesmo tomar decisões que vão contra os seus valores. Mas aqui está a verdade. Só porque todo mundo está fazendo, não significa que é o certo. E muitas vezes, o caminho que Deus tem para você é completamente diferente do caminho que a maioria das pessoas está seguindo. E sabe o que é mais incrível? Quando você escolhe ser diferente, você se torna uma referência. Você se torna alguém que inspira, que motiva, que mostra que é possível viver de uma forma diferente. E, mesmo que no começo as pessoas não entendam, com o tempo, elas vão começar a perceber que há algo especial em você. Algo que vem de Deus. Então, aqui vai um conselho. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de dizer não quando algo não está alinhado com os seus valores. Não tenha medo de ir contra a corrente, porque, no final, é isso que vai te levar a viver os propósitos de Deus para a sua vida. E, falando em propósitos, isso nos leva ao próximo ponto. A transformação verdadeira vem de Deus. Agora, vamos falar sobre algo essencial: a verdadeira transformação. Aquela mudança profunda que vai além das aparências, além das ações externas. Sabe, muitas vezes, a gente tenta mudar por conta própria. Tentamos criar novos hábitos, estabelecer metas, ajustar comportamentos. E claro, isso é importante. Mas a verdade é que, por mais esforço que façamos, uma transformação completa só pode vir de Deus. Deixa eu te explicar melhor. Prosperidade, felicidade, paz, tudo isso não vem de conquistas externas ou de status material. Não importa o quanto você trabalhe, o quanto você alcance, se a sua mente e o seu coração não forem renovados, você sempre vai sentir que falta algo. Porque a transformação que realmente importa não é aquela que o mundo vê, é aquela que acontece dentro de você, no seu espírito, na sua alma. Romanos 12:2 nos ensina que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso é tão poderoso, porque, quando permitimos que Deus renove a nossa mente, começamos a enxergar o mundo de uma forma completamente diferente. Começamos a perceber que os valores do mundo não são os valores de Deus, que o que realmente importa não é o que temos, mas quem somos, e que a verdadeira prosperidade não está nas coisas materiais, mas em viver uma vida alinhada com os propósitos de Deus. E sabe o que é mais incrível? Quando você entrega a sua vida a Deus e permite que Ele te transforme, coisas que antes pareciam impossíveis começam a acontecer. Você começa a vencer batalhas internas que antes pareciam invencíveis. Começa a sentir uma paz que vai além do entendimento. Começa a experimentar uma alegria que não depende das circunstâncias. Porque Deus não apenas muda o que está ao seu redor, Ele muda você. Mas, para que isso aconteça, você precisa estar disposto a se render. Precisa estar disposto a abrir mão do controle, a deixar Deus trabalhar na sua vida. E muitas vezes, isso significa abandonar velhos hábitos, velhas crenças, velhos padrões. Significa confiar que Deus sabe o que é melhor para você, mesmo quando não faz sentido. Então, aqui vai um convite. Permita que Deus renove a sua mente e transforme o seu coração. Entregue a Ele as áreas da sua vida que precisam de mudança. Confie que Ele tem um plano perfeito para você, porque quando você faz isso, você começa a viver algo que vai muito além do que você poderia imaginar. E, falando em mudanças profundas, vamos agora para o próximo ponto: as renúncias e o amadurecimento necessários para viver essa transformação. Agora que entendemos que a verdadeira transformação vem de Deus,
precisamos falar sobre algo que muitas vezes é ignorado: o preço dessa transformação. Sim, mudar tem um custo, e na maioria das vezes, esse custo envolve renúncias e amadurecimento. Porque, para viver algo novo, é necessário deixar para trás aquilo que já não faz sentido. É preciso abandonar o velho para abrir espaço para o novo. Pensa comigo. Quantas vezes você já tentou segurar algo que sabia que não era mais para você? Talvez um relacionamento tóxico, um hábito ruim, uma mentalidade negativa. A verdade é que, muitas vezes, nos apegamos ao que é familiar, mesmo sabendo que isso nos impede de crescer. E é aí que entra a renúncia. Porque, para viver a transformação que Deus tem para você, é necessário abrir mão de tudo aquilo que te prende ao passado. Renúncia não é fácil, não é confortável. Muitas vezes, dói. Mas é um passo essencial no processo de amadurecimento. Porque quando você renuncia a algo, você está dizendo a Deus: eu confio em Ti. Eu confio que o que o Senhor tem para mim é melhor do que aquilo que estou deixando para trás. E essa confiança é o que te permite crescer, evoluir, amadurecer. E o amadurecimento é outro ponto importante. Porque, para viver os planos de Deus, você precisa estar preparado. E muitas vezes, essa preparação envolve passar por situações difíceis, enfrentar desafios, lidar com frustrações. Porque é nesses momentos que você aprende, que você cresce, que você se torna mais forte. É como o processo de lapidação de um diamante. Só depois de passar por muita pressão e polimento, ele se torna algo precioso. E sabe o que é mais incrível? Deus nunca te pede para renunciar a algo sem te dar algo melhor em troca. Ele nunca te deixa passar por um processo de amadurecimento sem um propósito. Tudo o que ele faz tem um motivo, um plano, um objetivo. E quando você confia nele, você percebe que vale a pena. Que cada renúncia, cada desafio, cada momento difícil está te preparando para algo muito maior. Então, aqui vai uma reflexão. O que você precisa renunciar para viver a transformação que Deus tem para você? Quais são as áreas da sua vida que precisam de amadurecimento? Peça a Deus para te mostrar. E confie que, por mais difícil que seja, Ele está com você em cada passo do caminho. Agora, vamos falar sobre algo que é essencial para sustentar essa transformação: a importância da disciplina e da constância. Agora que falamos sobre renúncia e amadurecimento, é importante entender que a transformação verdadeira não acontece da noite para o dia. Ela é um processo e, como todo processo, exige disciplina e constância. Muitas pessoas começam bem, cheias de disposição e entusiasmo, mas acabam desistindo no meio do caminho. Por que isso acontece? Porque falta disciplina para continuar e constância para perseverar. Disciplina é a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está com vontade. É entender que o seu compromisso com Deus e com os seus objetivos é mais importante do que os seus sentimentos momentâneos. Por exemplo, você pode não estar com vontade de orar ou ler a Bíblia em um dia específico, mas a disciplina te lembra que isso é essencial para o seu crescimento espiritual. E quando você escolhe ser disciplinado, você colhe os frutos dessa escolha. Já a constância é o que te mantém no caminho. É o que te faz continuar, mesmo quando os resultados não aparecem imediatamente. Muitas vezes queremos ver mudanças rápidas, mas a verdade é que as transformações mais profundas levam tempo. E é por isso que a constância é tão importante, porque quando você persiste, dia após dia, mesmo sem ver resultados, você está plantando sementes que, no tempo certo, vão dar frutos. A Bíblia nos ensina sobre a importância da constância, em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Essa é uma promessa poderosa. Deus está dizendo que, se você continuar, se você for constante,
você vai colher os frutos do seu esforço. Mas, para isso, é necessário não desistir. E aqui vai uma dica prática. Crie hábitos que sustentem a sua transformação. Reserve um tempo diário para estar com Deus, seja em oração, leitura da palavra ou adoração. Estabeleça metas claras e realistas para as áreas da sua vida que você deseja mudar. E, acima de tudo, peça a Deus para te dar força e sabedoria para permanecer no caminho. Lembre-se, a disciplina e a constância não são fáceis, mas são essenciais. E quando você as pratica, você começa a perceber que a transformação verdadeira é possível, porque, com Deus ao seu lado, você pode superar qualquer obstáculo e alcançar tudo aquilo que Ele planejou para você. Agora, vamos para o próximo ponto: o impacto da transformação na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Quando você permite que Deus transforme a sua vida, não é apenas você que é impactado. As pessoas ao seu redor também são. A transformação verdadeira gera frutos visíveis, e esses frutos servem como testemunho do que Deus pode fazer. Sua mudança não passa despercebida, e muitas vezes ela se torna uma inspiração para aqueles que estão próximos de você. Pense nisso. Quando você começa a viver de acordo com os princípios de Deus, sua atitude, suas palavras e suas ações refletem algo diferente. Talvez você se torne mais paciente, mais amoroso, mais compreensivo. Ou talvez você deixe de lado hábitos que não eram saudáveis e passe a viver de uma forma mais íntegra. Essas mudanças não apenas te beneficiam, mas também abençoam as pessoas ao seu redor. Jesus nos chamou para sermos luz do mundo e sal da terra. Mateus 5:13-16. Isso significa que a sua vida deve ser um reflexo da graça e do amor de Deus. Quando você vive uma transformação verdadeira, você se torna essa luz. Alguém que ilumina os lugares escuros, que traz esperança, que mostra que é possível viver de uma forma diferente. E ao fazer isso, você aponta as pessoas para Deus. Além disso, a transformação que Deus opera em você tem o poder de gerar transformação em outras pessoas. Quando alguém vê a mudança na sua vida, isso pode despertar nela o desejo de buscar a mesma transformação. Talvez você nem perceba, mas o simples fato de viver de forma autêntica e alinhada com os propósitos de Deus pode ser o que alguém precisa para dar o primeiro passo em direção a uma vida nova. Mas lembre-se, o impacto da sua transformação não é sobre você, é sobre Deus. Tudo o que você faz, tudo o que você conquista, tudo o que você se torna é para a glória dele. Então, mantenha o seu coração humilde e continue buscando a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. Agora, vamos finalizar falando sobre como manter essa transformação viva e contínua ao longo da sua jornada. A transformação verdadeira, aquela que vem de Deus, não é um evento único. Ela é um processo contínuo, uma jornada que dura a vida inteira. E, para que essa transformação se mantenha viva, é necessário cultivar um relacionamento constante com Deus e permanecer firme nos princípios que Ele nos ensina. Aqui estão algumas práticas essenciais para manter essa transformação ativa. 1. Cultive um relacionamento diário com Deus. A base de toda transformação espiritual é o relacionamento com Deus. Isso significa reservar um tempo diário para orar, ler a Bíblia e buscar a presença dele. É nesse momento que você renova sua mente e fortalece seu espírito. Lembre-se, Deus deseja estar perto de você. E quanto mais você se aproxima dele, mais você será transformado. Segunda, cerque-se de influências positivas. As pessoas e os ambientes ao seu redor têm um grande impacto na sua jornada. Por isso, procure estar cercado de pessoas que compartilham da mesma fé e valores que você. Participe de uma comunidade cristã, onde você possa crescer, aprender e compartilhar suas experiências. Isso te ajudará a permanecer firme e motivado.
Terceira, pratique a obediência. A transformação verdadeira exige ação. Não basta apenas ouvir a palavra de Deus. É necessário colocá-la em prática. Seja obediente ao que Deus te chama a fazer, mesmo quando parecer difícil ou desafiador. A obediência é uma demonstração de fé e confiança nele. Quarto, seja grato. A gratidão é uma poderosa ferramenta para manter o coração alinhado com Deus. Lembre-se de agradecer pelas mudanças que Ele já realizou em sua vida e confie que Ele continuará trabalhando em você. Um coração grato é um coração transformado. 5. Esteja disposto a continuar aprendendo. Nunca pare de crescer. Deus sempre tem algo novo para nos ensinar, e a vida cristã é uma jornada de aprendizado constante. Esteja aberto para ouvir a voz de Deus, seja por meio da palavra, de outras pessoas ou das circunstâncias ao seu redor. 6. Confie no tempo de Deus. A transformação nem sempre acontece no ritmo que esperamos. Às vezes, Deus nos leva por caminhos mais longos para nos ensinar lições importantes. Confie no tempo dele e tenha paciência, sabendo que ele está trabalhando em você, mesmo quando você não percebe. Por fim, lembre-se de que a transformação verdadeira é um reflexo do amor e da graça de Deus em sua vida. Não se trata apenas de mudar comportamentos, mas de se tornar mais parecido com Cristo a cada dia. E quando você vive essa transformação, você experimenta a plenitude da vida que Deus planejou para você. A verdadeira transformação começa de dentro para fora, e Deus deseja renovar sua mente, fortalecer seu coração e guiar seus passos rumo a um 2025 de propósito e crescimento. Mas lembre-se, mudança exige comprometimento, renúncia e constância. Você está disposto a dar esse passo? Se essa mensagem falou ao seu coração, continue essa jornada conosco. Inscreva-se no canal Bíblia e seus Mistérios. Ative as notificações e compartilhe essa palavra com alguém que também precisa desse renovo. Juntos, vamos viver a transformação que Deus tem para nós. Que Deus te abençoe e te fortaleça.